Olá pessoal, eu sou Rogério Tosi, sou profissional de educação física, trabalho com exercício relacionado mais à dor há um bom tempo, sou voluntário do projeto Despertar, do Ambulatório Despertar do Hospital São Paulo, e a Adriana me pediu para estar gravando um vídeo aí para a semana da enfermagem, né, para comemorar esse momento importante de vocês e beneficiando aí vocês que estão na linha de frente, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Basicamente o que eu venho falar para vocês aqui é sobre exercício e como vocês podem usar o exercício em prol das suas atividades durante o trabalho. Bom, e como quando a Adriana me convidou para essa proposta de passar alguma informação para vocês em relação à postura, em relação aos exercícios que vocês podem fazer para auxiliar no dia a dia de vocês, eu fiquei lembrando muito quando minha mãe ficou hospitalizada aí no Hospital São Paulo, e muitos de vocês talvez me conheçam. Eu fiquei muito observando qual que era a relação de vocês em relação ao movimento e à postura, porque essa é a minha prática e eu não consigo não ficar observando. Então, me corrija se eu estiver errado, né? Vocês ficavam muito tempo naquelas mesinhas de medicamento, numa postura onde vocês ficam inclinados à frente, com o pescoço projetado à frente e mexendo, arrumando o medicamento, organizando as coisas ali, tá? Então, a informação que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: as dores que acabamos desenvolvendo por causa da nossa postura tem muito a ver com a relação de tensão. Nós somos estruturados por tensão muscular. Se eu tenho muita tensão em determinada região, eu acabo causando dor. Então, muito tempo numa determinada posição, seja inclinado à frente, eu acabo contraindo um pouco mais do que deveria e acaba causando um local de muita tensão em relação a outros locais menos tensos. Como que a gente faz para conseguir tentar organizar um pouco? Primeiro, a gente tem que ter percepção dessa postura que estamos adotando. E no dia a dia, na prática, na correria, a gente acaba não conseguindo ter essa percepção. Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho para trazer para vocês em relação à percepção é como fazer para a gente ter percepção. Se eu me vejo, se eu me lembro que eu estou numa postura errada, como é que eu faço isso? Uma prática que a gente usa bastante aqui, que eu acho que é bem fácil de vocês conseguirem, é usar uma parede. Tá? Então, a parede vai ser sua referência para ver se a sua organização postural está correta. Tá? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês vão lá para uma parede, apoiem seu tronco, apoiem os calcanhares primeiro, apoiem tudo que vocês conseguirem apoiar e percebam como que vocês estão nessa parede. Né? Eu estou tendo que me projetar, estou tendo que fazer força para me manter na parede. Minha cabeça elevou muito na hora que eu me encostei na parede. Então vamos lá, vamos fazer um scanner aí. Primeira coisa que eu vou fazer, posicionei meus pés, eu vou ver a distribuição do peso dos meus pés em relação à parede. Então se o peso está mais na ponta dos pés, no calcanhar, onde que está distribuída essa carga, tá? Depois eu vou fazer um scanner vendo cada parte do meu corpo que está apoiado, encostado na parede, né? Então se eu tenho muitas áreas encostadas na parede, se eu consigo manter um alinhamento do meu tronco. Quando eu saio um pouquinho à frente, eu vejo se eu consigo manter isso, né? Projeções acabam causando dor. Então, a parte postural é muito simples, né? Se eu estou em cima dos meus pés, se meu quadril está em cima dos meus pés, se o meu tronco está em cima do meu quadril e minha cabeça está alinhada com o meu ombro, eu estou organizado posturalmente e eu não tenho um gasto muito grande para manter isso. Agora, se eu estou inclinado à frente, com dor, projetando a cabeça para frente,
isso vai fazer com que eu tenha que contrair muito mais outras musculaturas, não sendo tão eficiente para isso. Então isso vai acabar acarretando uma contração excessiva de certas musculaturas que vão acabar causando dor, tá? Então a primeira referência que você pode ter para conseguir melhorar a sua postura é ter a referência de se você está organizado posturalmente, tá? Então a parede é uma forma legal de você ver se você está organizado ou se você está fora desse prumo. Vamos lá. Depois de verificada a sua organização postural, se você percebeu alguma região com um pouquinho mais de excesso de tensão, aí é hora da gente se movimentar um pouco. Então, aí eu vou convidá-los a explorar o movimento de cada articulação, tá? Que vai ser isso? Vai ser simples, você não precisa de muita coisa. Você pode ainda usar a parede, mas a ideia é explorar cada movimento de cada articulação. Por exemplo, de punho, movimentos amplos. E à medida que você vai movimentando, a gente vai naturalmente organizando essas tensões. Então, vou começar aqui com o punho. Mexer um pouquinho junto com o cotovelo. Então, associa o movimento do cotovelo ao punho. Isso eu posso ampliar fazendo um círculo e movimentando punho e ombros. Toda essa movimentação aqui eu vou me soltando. Posso colocar um pouquinho de movimentação de cervical, bem lenta, leve, solta. É como se eu quisesse me movimentar por baixo da roupa, como se eu estivesse querendo movimentar por baixo da pele. Toda essa movimentação você vai fazendo e vai soltando. A gente vai conseguindo um distensionamento daquelas regiões que estavam mais tensas e vai até ativando outras musculaturas que estavam um pouquinho dormindo ali, que estavam menos tensionadas, né? Então, para muitos que têm dor na cervical, fazer movimentações pequenas e amplas, lentas e amplas, na verdade. Aí eu vou projetar, trazer, girar. Então eu vou tentando me esgueirar por baixo da minha pele, vou tentando colocar rotação nisso, giro. Vai explorando toda a movimentação que cada articulação tem. Então a gente foi para braços, pescoço, cervical, o tronco. Eu consigo fazer ligeiras rotações. Associa essas rotações com inclinações. Bem solto. Pode ir se mexendo como se fosse uma marionetezinha. Volta, mexe mais um pouco. É bem a sensação, até já estalou minha coluna. Então ter essas crepitações quer dizer que estava um pouquinho mais tenso e agora está começando a soltar. Então é uma prática muito simples de atividade que dá para fazer mesmo no trabalho. Você consegue em 5 minutos dar uma soltada nessa musculatura que estava muito tensa, né? Movimento de quadril, né? Vou girar e manter o quadril. Sempre tudo isso, eu acho que vocês não estão conseguindo ver minhas pernas, sempre tudo isso com o pé bem plantado no chão e o joelho ligeiramente flexionado. Tá? E eu tenho toda essa possibilidade de movimentação. Vai explorando toda essa movimentação como se eu quisesse tirar a minha camisa, tirar a minha roupa sem colocar a mão. Depois de fazer um pouquinho essa prática, você pode voltar ali para a parede e verificar se essa organização mudou. Para mim já, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas o meu alinhamento de cervical e olhar já está mais alinhado. Eu sinto que eu estou mais coerente, mais confortável. Não estou precisando fazer força para estar na parede, eu estou mais confortável aqui.
E isso eu acabei de fazer um movimento que não sei se deu 2 minutos de movimentação. Tá? Então é muito simples de fazer, você só precisa da parede e explorar essa movimentação. Percebeu que está um pouquinho mais tenso em alguma região? Dá uma insistida, mas sem forçar a dor. A ideia é eu vou até onde eu consigo ir sem a dor e à medida que eu vou fazendo esses movimentos, parece que vai ampliando e eu não vou entrando na dor. Tenta não entrar nessa dor. Né? Eu vou até um movimento, por exemplo, se eu tenho dor para fazer uma rotação. Se eu vou muito, eu sinto a dor, então eu vou menor, vou fazer pequenininho. E à medida que eu vou fazendo, eu vou ganhando movimento. A musculatura vai se reestruturando, vai entendendo a capacidade de se movimentar e vai liberando o movimento para que você aumente aos poucos sem sentir mais a dor. Tá? Então é simples a prática, mas a teoria é muito interessante. Uma outra justificativa para que essa proposta de se movimentar funciona é que normalmente os nossos movimentos no dia a dia, principalmente coisas que a gente se especializa em movimento, são repetitivos. Então a gente vai e volta, vai. Então a gente fica com uma organização de movimentação sempre igual. Isso causa tensão só em um movimento. Então, quando a gente faz essa prática de soltura, quanto mais aleatório for essa movimentação, quanto mais livre essa movimentação for, colocar a rotação junto com a flexão de tronco, então girar, olhar lá para cima, tentar alcançar atrás de você, fazer alguns movimentos mais amplos, onde você coloca aleatoriedade nessa movimentação, você consegue quebrar essas tensões que foram criadas num único sentido. A gente consegue colocar esses movimentos em diferentes sentidos e eixos. Né? Então, o organismo humano é capaz de fazer movimentações muito diversas e explorar essas movimentações vai fazer uma organização tensional mais interessante. Espero que eu tenha ajudado. Fiquem bem e boas práticas.